Obrigada, gente. Então, vamos dar início dessa webclass de hoje, né? Junto com, é um orgulho para a gente, temos alguns ex-professores aí, assim como eu, né, do Rafael, da gente ver toda a trajetória, o qual foi passado. Deixa eu me apresentar, até alguns de fora que ainda não me conhecem, né? Eu sou a professora Monique, e o Rafael vai estar contando a trajetória dele aí. Então, como todos sabem, na carreira do docente, o que acontece? Muitas vezes a gente até vira, né? Vira uma família, igual eu comento com os alunos agora aí do primeiro semestre de agronomia. Depois eu vou puxar a orelha deles, que pelo que eu anotei aqui, está menos da metade da sala. Mas, enfim, a gente vira uma família quando a gente começa a trabalhar, quando os alunos entram na faculdade. Então, temos um carinho imenso. E o Rafael não é diferente, né? Tem todo o diferencial. Por isso que eu convidei ele para estar falando toda a experiência que ele teve, que ele é um espelho para aqueles que estão iniciando agora o curso ou querem iniciar, para que tenham uma noção aí do mercado de trabalho. Então, convidei ele para vir falar, foi um prazer muito grande, ele aceitou, né? Então, eu tenho muito carinho por isso. Obrigada, Ana Rafael, por ter aceitado o convite. Temos aí, vou dar início à palestra, então, porque ele vai estar falando com a gente hoje sobre experiência profissional do técnico ao mestrado, toda a trajetória, então, para aqueles que já estão na carreira ou querem seguir aí a carreira, entrar no agro, que eu falo que é a carreira de sucesso que está aí durante os dias, e o agro não para, exatamente, é isso que a gente comenta. Então, todo dia estamos aí inovando, e quem quer ter um diferencial, o Rafael vai contar um pouco da trajetória dele, é isso, a gente tem que começar cedo, não onde a gente começa, saber onde queremos chegar. Então, temos que ter um ponto de uma visão, um sonho, onde eu quero chegar, eu tenho que traçar essa meta, para saber os passos que eu vou conseguir. Então, não tem que ficar perdido. Então, ele vai contar um pouco da trajetória, tanto da parte da pesquisa quanto o técnico, para vocês que estão iniciando agora ou aqueles que querem iniciar. Vamos, então, muito boa noite. Obrigada, Rafael, pela presença. Eu vou passar a palavra para você. Boa noite, Monique. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma imensa satisfação poder contribuir com vocês. Boa noite a todos os demais participantes. Então, como você mencionou, vou contar um pouquinho da minha trajetória de vida. Atualmente, eu sou aluno de pós-graduação do Instituto Agronômico de Campinas, do IAC, que é o segundo instituto de pesquisa mais antigo do Brasil. Então, vou dar início à apresentação. Vou contar um pouquinho da minha trajetória do início do técnico até os dias atuais, que eu estudei a vida inteira em escola pública, só passei para particular na faculdade, aí eu vou contar os motivos para frente. Aí, quando eu estava terminando o ensino médio, o fundamental, aí me bateu na cabeça, o que eu vou fazer agora da vida? Aí eu fui atrás de me qualificar primeiro, aí surgiu a possibilidade de eu cursar o técnico, que daí, por conta dos meus avós morarem em uma cidade diferente de onde eu morava, que eu morava num distrito do município de Rancharia, no estado de São Paulo, estudava nesse distrito, uma escola pequena, e meus avós moravam em Quatá, e por conta de ajudar eles, eu fui fazer o colégio agrícola, que daí eu tinha a qualificação e estava mais próximo deles. Aí eu entrei no colégio agrícola, na ETEC Dr. Luiz César Couto, em Quatá, no ano de 2011. Aí eu comecei a gostar mais ainda da área, que eu desde pequeno nasci, bem dizer, no sítio, fui criado no sítio. Aí eu tive algumas oportunidades no colégio agrícola, a gente tocava um projeto de uma horta, na época, que usamos de espelho o colégio agrícola de Jundiaí, a gente tocou por um tempo esse projeto, eu fui aluno do projeto. Aí tinha amizade com os produtores rurais da cidade e comecei a ajudar esses produtores, que eu estudava no ensino médio, no ensino técnico integrado, que era o ETIM. Eu estudava geralmente até as 3h30, 4 horas da tarde, tinha dia que até as 5 da tarde, e depois que eu saía do colégio agrícola, eu ia para a roça, literalmente. Ajudava com plantio de mandioca, plantio de soja, fazia um monte de coisa. Ajudava veterinário que tinha na cidade, para me aperfeiçoar, me aprendendo coisas que às vezes na teoria eu não via, mas na prática eu via. Aqui estão algumas fotos para ilustrar. E tudo com minha vida acadêmica e o que eu faço hoje, bem dizer, começou no meu TCC. Que daí tem algumas pessoas que me ajudaram muito nessa época. Um deles está assistindo a palestra hoje, que é o professor Wagner.
espelhou bastante minha trajetória. Aí eu conversando com ele, falei que eu queria fazer alguma coisa prática e tal. Ele falou assim, ele é zootecnista. Ele falou assim, eu te oriento na parte escrita, no projeto e tal. Aí a gente foi tocando. Aí consegui apresentar meu TCC, fiz bonitinho, fiz sozinho, fiz utilizando feijão e adubação organo-mineral e fui comparando adubação organo-mineral com adubação mineral e deu um resultado legal. Aí mais para frente vocês vão saber o que virou o meu TCC do Colégio Agrícola. Aí em 2013 eu estava terminando o Colégio Agrícola e surgiu a ideia de fazer agronomia para seguir a trajetória do colégio ou fazer agricultura de precisão na FATEC em Pompeia. Aí, por conta de meus pais serem agropecuaristas de pequeno porte, e para ajudar meu pai, e a faculdade mais próxima que tinha de Quatá, onde eu resido hoje, é Paraguaçu Paulista, e tinha o curso noturno. O que eu pensei? Vou fazer noturno, e de dia eu faço curso, faço estágio, ajudo meu pai, vou me virando. Aí eu prestei lá, passei na faculdade e comecei a faculdade em 2011, que é nas faculdades Gama. Aí eu entrei na faculdade e falei, pronto, o que eu vou fazer na faculdade? Vou só estudar? Falei, não, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí a primeira oportunidade que eu tive de ter um diferencial na faculdade é entrar para o diretório acadêmico. Aí fiz o processo seletivo do diretório acadêmico na época, passei, eu era vice-tesoureiro, mas na verdade vice-tesoureiro eu não exercia a função, que eu fazia de tudo lá dentro. E como fazia faculdade à noite, de dia, o tempo que eu tinha, eu ia para a roça com os amigos, com os conhecidos, procurava fazer curso já no começo da faculdade. Aí surgiu... Só cortando um pouquinho. Oculta essa barrinha do Meet embaixo. Tá interromper? Isso. Aí, show. Valeu. Aí, quando a Monique entrou, eu já tinha bastante amizade com o Wagner, que me dava aula no Colégio Agrícola, e ele dava aula na faculdade também. Aí a Monique entrou, ela tinha disponibilidade de tempo, tinha esse entusiasmo de seguir a carreira acadêmica, melhorar e tal. Aí surgiu um encontro de pesquisa e ensino em Presidente Prudente. Falei assim, eu quero participar desse trem, como é que eu vou fazer? Eu tenho os dados do meu TCC do Colégio Agrícola. Mostrei para ela, ela ficou interessada e falou assim, dá para a gente montar um artigo para mandar para lá? Dá. Aí a gente pegou o TCC do Colégio Agrícola, para vocês terem ideia como que já vim preparando a minha trajetória, fazendo as coisas bem feitas, desde lá de trás. Sentamos, conversamos, alinhamos, mandamos para lá, foi aprovado, participei lá, aí começou por aí, meu primeiro artigo, publicado em revista. Depois disso daí, teve a possibilidade de participar de um congresso online de agronomia, que é organizado por um pessoal do México. Aí eu já tinha começado a fazer algumas iniciações científicas na faculdade, que eu comecei a ver que eu gostava dessa parte, queria seguir. Aí a gente bolou esse projeto, que na verdade era uma demanda de produtores da região do norte do Paraná na época, que era a utilização de cama de frango, só que eles utilizavam meio que a olho, sem um critério científico. Aí a gente pegou o experimento com doses de camas de frango e doses de calcário, para ver se tinha efeito na alfafa. Que, teoricamente, a disponibilidade da cama de frango, quando ela começa a se decompor no solo para virar matéria orgânica, que ela é um material orgânico, mas ela vai virar matéria orgânica, nesse processo ela acidifica o solo, pelo processo de decomposição desse material. Aí a gente testou isso daí, e até a imagem aqui mostra que, conforme o aumento da dose da cama de frango, mesmo tendo uma dose de calcário, o calcário não consegue neutralizar esse poder acidificante, prejudica a germinação e a emergência da alfafa. Depois desse trabalho, continuei fazendo iniciação científica dentro da faculdade, participava de dia de campo, quando tinha, que eu podia participar, mesmo se não fosse na organização, ajudava. Aqui é uma das minhas iniciações científicas. E antes, porque ali na faculdade funcionava o seguinte, você tinha que ter 60% da grade concluída para você poder iniciar o TCC. Eu já tinha 60% da grade concluída, eu estava começando a fazer um projeto,
que na verdade eu ia fazer um similar ao que eu tinha feito no colégio agrícola, que eu ia testar adubação organo-mineral e orgânica. Aí a gente chegou para instalar o projeto, e aí eu falei assim, não vai dar, não gostei, tem as coisas que a gente quer fazer, a gente não vai conseguir. Aí paramos com esse projeto, e tinha um projeto parado, já estava incubado os vasos, com calcário, com corretivo, com tudo certinho, que era a possibilidade de fazer um experimento com fontes, modos de aplicação, de enxofre, para ver se ia ter efeito no desenvolvimento inicial do milho ou não, que na época estava se usando muito enxofre elementar, principalmente pastilhado. Aí a gente queria ver o que isso ia virar, uma aplicação um pouquinho mais técnica, científica. Aí eu fiz, antes deu teoricamente do tempo certo para defender o TCC, eu defendi, que foi no primeiro semestre de 2018, está aqui o dia da minha apresentação, que foi um pouquinho precoce. Nesse tempo de faculdade, eu fiz estágio em vários locais. Calma aí, Rafa, deixa eu fazer um parênteses aqui, né, para os alunos. Isso, olha, esse ponto que o Rafael comentou, gente, é muito importante. Eu sempre comento. Eu deixo essa orientação para os alunos, né? Para quê? Defender o TCC antes, porque trabalho de conclusão de curso já é aquela coisa que gera todo, querendo não dar o frio na barriga, eu não vou falar que não vai dar, mas preparado, e o aluno fica inseguro também, né? Exatamente. Então, façam isso. Olha só o exemplo já. Defendam antes. Na minha época, eu também defendi antes, igual o Rafael. Defendi bem antes, por quê? Se der errado, gente, você está lá preparando seu trabalho de conclusão de curso. De repente, dá errado, dá tempo para você fazer outra coisa. Tem exemplo do aluno esses dias que eu vi, o que aconteceu? Ele estava fazendo um trabalho com milho, deu problema no experimento dele, ele tinha que defender no meio do ano. O que sobrou para ele fazer? Trabalho com rabanete. Tinha que ser rápido, porque ele tinha 30 dias para fazer o trabalho e praticamente defender. Saiu do trabalho do jeito que ele queria, de qualidade? Óbvio que não, né? Por causa da correria. Não teve todo aquele preparo. Então, essa dica aí é muito importante. Planejem e façam antes. E é que nem eu estava contando, né? A gente queria fazer um projeto antes, até a Monique foi minha orientadora na faculdade. A gente queria fazer um projeto, aí eu vi que a gente não ia dar conta de avaliar o que eu queria, para ficar bem feito, falar o português claro. Aí a gente trocou, a gente fez em proporções diferentes, mas que a gente conseguiu fazer muito bem feito. A gente colheu vários frutos desse trabalho. Inclusive, quando eu fui apresentar meu TCC, eu tinha condições de escolher o que eu queria apresentar, porque eu não tinha só esse trabalho. Eu tinha outros também, que viraram artigos depois, só que eu optei por escolher esse para ser meu TCC. Aí, como eu estava dizendo, como eu estudava à noite, de dia eu fazia curso, eu fazia estágio, ajudava meus pais e tal. Um dos estágios que eu fiz foi numa empresa de consultoria ambiental, em rancharia. Eu ajudava no desenvolvimento de projeto e cuidava do viveiro de mudas, que ele tinha um viveiro de mudas de espécies florestais e de hortaliças. E de vez em quando a gente fazia projeto para a comunidade também, dentro dessa empresa. Eu fiz estágio com um grupo familiar do município vizinho, que eles cuidam, são 7 hectares de horta, e eles tocam lavoura também, forte deles é a soja. Dentro desse estágio, eu fiz 2 iniciações científicas, aproveitei o gancho. O produtor tinha umas dificuldades de manejo, uma delas era com hortaliças, que ele usava produtos foliares comerciais, mas falava assim, eu uso, mas não sei se está muito certo. Eu falei, não, vamos testar. A gente fez um teste para ele, e uma outra foi com soja, que eu andei vendo umas análises de soja dele, de solo, que ele utilizava para plantar soja e estava com boro baixo. A gente montou um projeto de aplicação de boro para ele e executou o projeto. E esses 2 projetos de iniciação científica dentro desse estágio viraram 2 artigos depois também. O estágio mais forte que eu fiz foi na Embrapa Soja, em Londrina, que eu fiquei lá quase 3 meses. Eu fiquei na parte de fertilidade de solo, junto com o Adonis Moreira, que é um dos pesquisadores mais antigos de lá. Eu fiquei na parte de experimentação, só que eu tive muita sorte, que eu fiquei na época que deu aquela seca em 2018, no período de junho e julho, no começo de agosto.
Então, as atividades da Embrapa naquela época estavam bem separadas. Essa foto aqui, que é na frente da Fazenda Maravilha, que é na fazenda experimental de integração lavoura-pecuária e floresta deles hoje, vocês podem ver que o capim na época estava seco. Os experimentos de trigo e aveia e milho que tinham implantados lá, nenhum fazia adubação porque não tinha umidade no solo. Então eu ficava rodando os laboratórios que tinham dentro da Embrapa. Fiquei no laboratório de fitopatologia, no de ecofisiologia. Esse experimento aqui é um experimento de feijão, que era da FAO na época, que é no combate à fome, que é um tips de inoculantes para testar qual que ia ser mais eficiente no feijão, no feijoeiro. Esses das garrafinhas de vidro, é os experimentos clássicos do Marco Antônio Nogueira e da Maria Ângela Hungria, que eles veem aplicação de bacilos e de azospirilos em gramíneas ou em leguminosas. Fiquei na parte de fitopatologia e na parte de pragas também. Aqui é no campo de girassol, que daí todo dia, de manhã e à tarde, o pessoal ia contar abelhas e besouros nas inflorescências de girassóis. De vez em quando eu acompanhava eles também, que eles me chamavam. E esse estágio aqui me abriu muitas portas, até uma possibilidade de mestrado também. Fui convidado por um pesquisador para fazer mestrado. E o mestrado que eu faço hoje, uma das portas, quem me abriu foi esse estágio aqui, inclusive. Decorrente do que eu fazia na faculdade, que é a parte de iniciação científica, eu participei de vários congressos. Aqui são 2 congressos, que são aqui a apresentação no IMEST de Dracena, que é um encontro internacional. Aí eu apresentei em pôster e apresentação oral. Aqui está um dos congressos maiores que eu participei até hoje, que é o Congresso Internacional de Ciências do Solo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018. E esse trabalho que eu estou apresentando aqui é o meu TCC da faculdade. Antes mesmo de eu apresentar o meu TCC na faculdade, esse trabalho já havia sido aprovado para ser apresentado no congresso, inclusive. O meu TCC também foi apresentado no evento em Presidente Prudente, no ENEP, que é a organização de uma faculdade de lá, e esse mesmo trabalho foi publicado numa revista também. Além de fazer as minhas coisas na faculdade, ajudar meus pais, tal, fazer estágio, eu tinha amizade com produtores e um pessoal da faculdade lá de Presidente Prudente. De vez em quando eles me chamavam e eu ia lá ajudar eles. Então, a gente, dentro de visitas com eles lá, acompanhava experimento de soja, experimento de posicionamento de cultivares de algodão, fiz visita técnica com a faculdade. Aqui está um experimento de batata doce com fontes de fósforo, e aqui está uma instalação de experimento de algodoeiro. Uma das coisas que, dentro da faculdade, que eu percebi, e até hoje é assim, é o quê? A gente não faz nada sozinho. Então, quanto mais amizade a gente tiver, quanto mais pessoas que a gente puder ter uma rede de network, melhor é para a gente mesmo. Aí, como eu já havia decidido 1 ano antes de terminar a faculdade que eu ia fazer mestrado, fui direcionando todas as coisas para mim fazer o mestrado, para mim ter um bom currículo acadêmico e profissional, para mim conseguir passar na prova de mestrado, principalmente por conta das participações em congressos e publicações. Aí eu passei em 2 mestrados, um na Unesp e outro no Instituto Agronômico. Aí, por conta do projeto que o pesquisador me ofereceu, eu decidi ir para o Instituto Agronômico. Só que, antes de ir para lá, no dia da colação de grau, que foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu fui agraciado com 3 prêmios no mesmo dia, que é um do melhor aluno da turma pela faculdade, que é um certificado que a faculdade dá, um certificado do CREA, de menção honrosa de melhor aluno da turma, e um do Instituto de Engenharia do Estado de São Paulo, também menção honrosa por melhor aluno da turma. Acho que isso daí é um diferencial muito grande que eu carrego no currículo até hoje. Depois da faculdade, partiu o mestrado. Só que, antes de acabar a faculdade, eu colei grau dia 8 de fevereiro de 2019.
no dia 18 de dezembro de 2018, eu já comecei a trabalhar em um dos projetos que eu trabalho até hoje no mestrado. Então, quer dizer, eu fui para colar grau, mas antes de formar, teoricamente, eu já era mestrando. Aí hoje, dentro do Instituto, eu faço parte de um projeto muito grande, que é um projeto de parceria com o IAC e a Exalc. Esse projeto chama PCEM, que é Programa Corporativismo de Experimentação e Manejo, que, na verdade, é uma rede de experimentos de cana que contempla várias usinas no estado de São Paulo e até no Mato Grosso do Sul, onde essas usinas injetam dinheiro no PCEM para elas terem resultados exclusivos de pesquisa durante 2 anos. E dentro do PCEM, hoje, estão com 11 protocolos de experimento espalhados nas usinas. Tem protocolo que tem 10 repetições, 12 repetições, varia de acordo com o protocolo. E eu tomo conta de 2 protocolos, que é um protocolo de aplicação de micronutrientes via foliar em cana-de-açúcar e um protocolo que é produtos comerciais que são utilizados em aplicação foliar em cana-de-açúcar. O ano passado a gente estava com 19 experimentos dentro desses 2 protocolos. Esse ano a gente está com 15 a campo e a gente está para colher os últimos ensaios agora. Aí aqui está a distribuição dos experimentos. Como eu comentei, tem usina no estado de São Paulo e tem uma no Mato Grosso do Sul. Em todas essas tem o experimento de micro isolado, que é o que a gente fala, aplicação foliar, e em 9 delas tem o de aplicação de produto comercial. Só que como são dados exclusivos do programa, eu não posso nem falar o que é e o resultado que a gente está obtendo. Aqui está uma foto aérea de um dos experimentos, um dos locais dos experimentos. Aqui está o experimento de micro via foliar, que é o que eu vou usar para a minha dissertação, e aqui está o de produto comercial. Dentro do IAC, como o meu orientador ele tem vários projetos em andamento, eu tenho a possibilidade de participar de todos eles. Dentro desses projetos tem um que é de boro, que é em parceria com a Exalc e com a Universidade de Sambanci, na Turquia, que é com o Ismail Kakmak, que é fontes de boro em café. Esse Ismail Kakmak é um dos maiores fisiologistas de plantas que tem no mundo hoje. E são várias fontes de boro aplicadas via solo ou foliar em café. E tem 2 locais desse experimento, um em Altinópolis, no estado de São Paulo, e outro em Muzambinho. E eu participo também de um projeto com fontes de potássio em café, por conta que se é utilizado muito cloreto de potássio em adubação de cobertura em café. Só que, ultimamente, vem pegando muito cloro nesses cafés de bebidas de alta qualidade. E o cloro ele diminui um pouco da qualidade do café, da bebida. Então, está se buscando alternativas de fontes ou blends de adubação, por exemplo, uma porcentagem de cloreto, uma porcentagem de outra fonte de potássio, para diminuir o teor de cloro e aumentar a qualidade de bebida no café, por exemplo. Também participo de outros projetos com cana-de-açúcar. Um deles é do outro menino que entrou junto comigo no mestrado, o Lucas, que é fontes de potássio em cana-de-açúcar também, que daí é um blend, mistura cloreto com uma fonte alternativa. Aí a gente está no 2º ano desse experimento, tem 2 experimentos instalados no estado de São Paulo. E recentemente o meu orientador está com um projeto com a Iara, no programa de prêmio de boa colheita da Iara, que tem os experimentos com fontes de zinco em cana-de-açúcar, que daí pode aumentar a qualidade da cana, que é retorno industrial, que é açúcar, pode interferir na questão de praga e doença também, tem alguns relatos na literatura, e tem aumento de produtividade de como. Aqui estão algumas fotos de avaliações que a gente faz, testação de doença, infestação de praga, aí a coleta de folha para ver a quantidade de enzima na folha, por exemplo. Aqui está um dos experimentos que o meu orientador tocou durante uma disciplina que ele leciona, que é de física de solo,
que é teste de compactação de solo utilizando feijão, que é uma espécie sensível à compactação de solo, e tinha nabo forrageiro junto, em vasos com a mesma compactação, e a gente comparava o feijão com o nabo, qual que se desenvolvia melhor. Dentro do mestrado, essa primeira foto é a apresentação do meu projeto, dentro de um congresso interno do IAC, da pós-graduação, que chama Copia, que foi o ano passado. E o ano passado eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional no Uruguai, que é o Congresso Latino-Americano de Ciências do Solo, onde eu apresentei 2 trabalhos. Um dos trabalhos foi que eu realizei uma disciplina da faculdade, que era Agricultura 3, que foi inoculação com azospirilo brasiliense, aumenta a eficiência da adubação fosfatada de algodão, que a professora, até foi a Monique que deu essa disciplina, ela falou que o trabalho final da disciplina teria que juntar em grupos, dividiu em 3 grupos, que eram as 3 culturas, e os grupos tinham que montar um projeto com algo inovador para a cultura. Aí a gente fez um trabalho bacana, bem avaliadinho, bem conduzido, certinho, a gente montou um resumo e foi aprovado no congresso e eu fui apresentar. E você vê que são frutos lá da faculdade, lá de trás, que eu plantei lá atrás e colhi bem depois. Uma das iniciações científicas que eu falei que eu fiz com o pessoal que eu fiz estágio do sítio lá, que era a aplicação de boro em soja decorrente dos baixos teores no solo, foi esse um que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Ciências do Solo no ano passado em Cuiabá. Aí, também, coisas da faculdade, que esse ano teve um congresso online de novo de agronomia, aí a gente montou 2 artigos completos com resultados de trabalhos lá da faculdade, ou meu ou em parceria, a gente mandou para lá, foi aprovado também, a gente participou. E esse congresso é legal que os próprios participantes, eles avaliam os trabalhos submetidos, a gente dá nota, dá feedback para o pessoal que está apresentando, para o pessoal que submeteu os trabalhos, e foi tudo online também. Um dos primeiros frutos que eu vou colher decorrente do mestrado tem um evento muito grande, que é o Bibest, que acontece esse ano pela terceira vez que vai acontecer. Esse ano vai ser era para ter sido no Brasil no começo do ano, em março, mas aí por conta da pandemia, e é um congresso internacional, que vem muita gente de fora, porque é focado mais na parte de bioenergia. Já em março, no comecinho de março, muitos participantes já não iam vir, então foi cancelado. A gente submeteu um resumo com dados parciais dos experimentos de micronutriente via foliar, que eu conduzo, foi aprovado, está tudo certo para ser apresentado. Aí vai ter uma plataforma online agora no final do ano para a gente apresentar esses trabalhos em forma de vídeo e de pôster, que vai ser diferente, né? Porque ia ser presencial, agora vai ter que ser online para não poder cancelar o congresso. E eles estão pensando de fazer alguma coisa presencial para o ano que vem. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas esse aqui é o primeiro fruto literalmente, do que eu fiz no mestrado. O resto até hoje é tudo frutos do que eu estou colhendo, que eu plantei lá na faculdade. Bom, o que eu penso para o futuro? Primeiramente, eu estou pensando em acabar o mestrado. Ainda não estou pensando numa outra pós-graduação, no caso, doutorado. Estou pensando em seguir o mercado de trabalho agora, porque, pelo que eu vejo, o mercado de trabalho, para quem é recém-formado, se você tiver um diferencialzinho, que nem no caso, diferencialzinho não, né? Um diferencial muito grande, que é uma pós-graduação, o mestrado é mais fácil de você entrar, e fora que o mestrado, ele te dá muitas portas, por causa do contato que você faz ali dentro. Tem muitas pessoas que estão te vendo ali, e você desenvolvendo um trabalho bem feito, provavelmente você vai ser chamado por alguma dessas empresas. Bom, aqui está, como eu disse, sozinho a gente não faz nada. Principalmente agradeço a pós-graduação do IAC e ao IAC em si,
a Exalc, pela parceria que a gente tem, e as usinas que prestam assistência nos experimentos, que são experimentos grandes, e a gente é pouca mão de obra no IAC, então as usinas ajudam bastante a gente. Aí eu deixo meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, estou à disposição, e até indicar, conversar, falar sobre o mestrado, inclusive o mestrado do IAC, da pós-graduação nossa, vai abrir semana que vem. Se alguém quiser mandar um currículo lá, participar do processo seletivo, fica o convite. E muito obrigado a todos. Show de bola. Parabéns, Rafael, pela apresentação. Acredito que deu para ter uma noção, né, minha gente, de toda a trajetória. Gostaria de deixar uns pontos importantes para os alunos em relação a, fora o mestrado, que vocês puderam observar. Podem fazer pergunta, quem tiver dúvidas, em relação a tanto experimento que o Rafael desenvolveu, desde lá da graduação. Quando eu comecei a dar aula e iniciei, o Rafael foi o meu primeiro orientado, foi meu primeiro, eu falo, meu primeiro orgulho também, que já ele se ingressou no mestrado, a gente seguiu todos os passos certinho, ele queria seguir a carreira acadêmica, então começamos lá de trás. Então, por isso eu comecei falando, aonde eu quero chegar? Tirando também a parte, mas eu não quero fazer mestrado, eu não quero seguir carreira acadêmica, mas olha o diferencial, como a gente aprende, através da a experiência que nos dá, né, Rafael, ele pode falar aí para vocês também, montando os trabalhos. Então, abre um horizonte muito grande, eu consigo ver o que está acontecendo, o que eu consigo levantar, estudar, então me dá um direcionamento muito grande e é uma experiência incrível. Então, não é só para direcionar, fazer o mestrado. Então, isso é o primeiro ponto. E outro, gente, a oportunidade está aí. Podem ver, o Rafael é um grande exemplo, até comentei com ele antes de começar a live, o quê? Ele é um aluno que veio do curso noturno também, e olha a trajetória dele, para vocês terem uma noção e se espelharem. Então, tudo depende, o diferencial é a dedicação. Primeiro dia de aula eu falei para vocês, onde vocês querem chegar e o tanto que eu tenho que me dedicar. Agora, depende, se você aceita pouca coisa, você vai ser o pouco que você dedicou. Agora, se você quer subir, ser uma pessoa bem requisitada, busca realizar seus sonhos, você vai plantar para depois colher. Então, tá aí, gente, um exemplo. Não só buscar ele, por isso que ele falou do técnico ao mestrado, não só a parte científica, tanto também o conhecimento, a bagagem que você vai tendo aí no decorrer dos anos. Então, é um super exemplo, principalmente para ele ter cursado também o noturno, essa experiência toda que ele teve. Vamos ver aqui, se quiser deixar, vamos ver. Agradeço imensamente o professor Wagner, o Ronaldo e a Giselda, que são lá da ETEC, de Quatá. A Ivone também. Também. É um orgulho imenso para a gente, é muito legal. Eu olho o Rafael e falo, nossa, o primeiro orientado. Tem um ponto que a gente fala, nossa, será que estou ficando velha? Mas não, o Rafael, no fim, ele virou nosso parceiro, a gente discute trabalhos, tudo. Estamos na prática, viramos uma família, né? Então, muito obrigada pela presença dos ex-professores. O Wagner foi o da equipe de trabalho, como o Rafael comentou, porque eu também lecionava lá em Paraguaçu. Então, ele ajudou muito nos trabalhos, nos direcionava também. A gente são os trabalhinhos atrasados aí devido à pandemia, mas está tocando. Estamos levando aí, mas tem coisa boa para sair ainda. O Luiz Henrique perguntou se você sempre gostou dessa área. Olha, eu sempre gostei. Por isso até que fiz o técnico primeiro, falei assim, não, é isso que eu quero. Aí fui, fiz a faculdade, acabei a faculdade, falei, não, vou continuar. Agora estou no mestrado para me especializar um pouco mais, que até como eu direcionei o foco dos meus trabalhos na graduação na parte de fertilidade do solo e nutrição de plantas, mesmo às vezes a gente tendo algumas restrições para fazer alguns trabalhos e tal. Aí agora estou dando sequência em tudo aquilo que eu já vi até hoje, um pouco mais aplicado até, devido às condições que a gente tem hoje, devido ao projeto muito grande que eu faço parte. Então é isso. Para mim é um privilégio poder trabalhar com essa área. Só fazendo parênteses, gente, para os alunos aí, né, que estão iniciando agora, o que acontece? A nossa área é muito ampla, que a gente está vendo na introdução à agronomia. Sim.
Então, no decorrer dos anos, vocês vão se identificar com a melhor área. Então, quando vocês forem fazendo a disciplina, vocês vão falar, nossa, eu gostei mais de solos. Igual foi o Rafael. Eu gostei mais de irrigação, eu gostei mais de fruticultura, eu gostei mais de controle de pragas. Então, graças a Deus, a nossa área é muito ampla. Conforme chegar lá no quinto, sexto termo, vocês já vão ter uma noção da área que vocês vão ter maior afinidade, que já vão começar a fazer as disciplinas específicas. Então, não tem como falar para vocês. Conforme vocês forem cursando, vai criar um interesse e uma afinidade por determinada área. A Eduarda tem uma pergunta. Onde você usou o boro mesmo? Essa é uma boa, né? Tem um trabalho também lá que foi por conta da participação daquele trabalho de solos arenosos, que foi bem também procurado, né, Rafael? Foi. No dia da apresentação, eu cheguei no congresso, coloquei o pôster. Antes de iniciar a sessão, o pessoal passava, olhava, mas falou, cara, o que você está fazendo aí? O que é isso? Eu falei assim, não, gente, porque geralmente o pessoal trabalha com ambientes um pouco melhores para a produção de soja, né? A gente aqui está numa transição de ambiente, vamos falar assim, para o oeste paulista aqui, solo arenoso, suscetível a veranico, baixo teor de matéria orgânica, teoricamente baixo teor de micronutrientes, o boro é um deles, principalmente para a questão de lixiviação, e até mesmo pela matéria orgânica tem uma quantidade pequena de boro nessa região aqui, e até mesmo a quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo. Aí a gente bolou um projeto com ácido bórico, aplicação via foliar e via solo, e a gente fez projeto bacana, aí levamos para o congresso, cheguei no congresso, os caras, mas por que você usou ácido bórico? Não, porque é fonte barata. Mas por que você fez via solo e via folha? Via solo dá para fazer junto com a mecanização do produtor, aplicado em tanque de inoculante. Beleza, a gente não testou a eficiência do inoculante, a gente testou se a aplicação, a eficiência agronômica da aplicação do boro. Aí teve umas respostas bacanas com aplicação foliar e com aplicação via solo. Quem quiser o artigo, o resumo depois está disponível também. Isso. Então, por quê? Quando a gente pega trabalho, a maioria dos trabalhos são direcionados para solo argiloso, ou de textura média. Agora, pesquisas em solos arenosos, até tem a equipe lá da UNOeste que eles vêm desenvolvendo bastante, mas a gente não tem um parâmetro. Você pega o trabalho, é fácil trabalhar com solo mais de textura argilosa. Agora, quero ver a gente trabalhar com solo de textura mais arenosa. Muda totalmente a dinâmica. Muda muito. Então, igual os experimentos de cana-de-açúcar que eu toco hoje no mestrado, é que meu pessoal fala, ambiente bom, qualquer um produz. Mas a maioria desses ambientes onde eu estou instalado hoje, é no Ambicana, que é o programa de classificação de ambiente de produção para cana-de-açúcar, são os piores ambientes. Porque trabalhar em coisa boa, muita gente trabalha. Agora, nas áreas marginalizadas, vamos dizer assim, é muito pouco. Exatamente. Trabalhar com classe 1, 2 e 3 é fácil. Quero ver Exato. trabalhar com as outras, né? Então, falta muita pesquisa. Eu estava conversando com um pesquisador da Embrapa, esses dias até que saiu o Biomas lá, da parte microbiológica, de análise. Falta muito estudo ainda na parte de solos. A gente acha que Sim. já está saturado, mas falta muita coisa ainda para ser estudado. Aqui nem quando eu estava lá na Embrapa, eu tinha amizade com muita gente lá dentro. Rodava, bem dizer, todos os laboratórios de lá. Aí um dia, conversando com o pessoal de campo lá, que fazia os experimentos da Maria Ângela e do Marco Antônio, eles vinham testar a eficiência da inoculação que eles tinham dentro da Embrapa lá, porque teoricamente eles já não têm mais ambiente para experimento lá, que nem eles falam. Que já há muito tempo fazendo experimento, vários tipos de adubação, eles vêm buscar experimento aqui próximo de Assis, em Lutécia. Solos que nunca viu soja, né? Nunca foi plantado soja antes, ambiente totalmente inóspero, arenoso, com 9% de argila, baixo teor de matéria orgânica, para ver o quê? Para ver eficiência. Porque não se tem resultados, vamos falar assim, concisos hoje, nesses tipos de ambiente. E é onde tem área para crescer. Então, onde esse pessoal também tem que buscar alternativa para fornecer para o produtor, fazer a parte de extensão. Tem muita coisa para fazer. Rafael, agora eu captei também a pergunta da Eduarda. Eles estão com um trabalho para fazer de introdução à agronomia e a nota escreveu uma nota, tipo uma nota científica, uma pesquisa. Sim. E é bem em cima de qualidade de bebida. Eu acho que ela quer que você comente um pouco do trabalho da qualidade de bebida do potássio. Utilizar sulfato de potássio Tem um que é
Eu não sei, eu não lembro certo a fonte. É que como meus experimentos ocupam Ah, bastante tempo, porque o experimento mais próximo que eu tenho do mestrado de Campinas, que é no dia 7 que a gente fica, é 284 quilômetros. Então eu viajo muito. Aí eu não fico tão informado. Mas esse experimento de qualidade de bebida de café tem sulfato de potássio combinado com cloreto de potássio. Aí tem os blends, né, que é as misturas de porcentagem de um elemento com o outro para dar a quantidade de K2O utilizado. E dentro desse experimento tem uma parte que só vai via foliar, que seria, na verdade, um complemento, uma adubação de luxo. Aí eles testam que é 0, 25, 50, 75 e 100%. Aí eles combinam essas doses invertendo o cloreto e o sulfato, porque o sulfato é uma fonte cara, então não tem como você fazer uma adubação específica de sulfato, senão o produtor não aguenta, porque geralmente são 300 quilos de K2O por hectare no café, um café de bebida de qualidade boa, que é um arábica, vamos dizer assim. Então eles combinam, aí dentro desse experimento faz a eficiência agronômica, eficiência nutricional, quanto que está absorvendo de nutriente, quanto que está indo para o grão, né, exportando, quanto que está realmente sendo absorvido pela folha, e depois faz análise sensorial do grão, até qualidade de bebida mesmo, notas, e faz análise de cloro no grão, também para ver como que está sendo a eficiência desse blend, ver se está diminuindo menos a porcentagem de cloro no grão, que daí vai dar a bebida mole, bebida dura, e as classificações certinhas. show É de mais pela bola. questão da quantidade de cloro mesmo, né? O fator principal é esse. Muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui, né? Os professores, a Gisele, do Ronaldo, estão elogiando bastante, deixaram a mensagem. A gente também enxerga assim, eu também enxergo assim, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo Rafael. O Everaldo, quanto você acha que ter o técnico na base do seu currículo ajudou e diferenciou você na graduação? Parabéns pela trajetória. Obrigado, Everaldo. Na graduação foi um diferencial muito grande, porque eu já tinha uma experiência agronômica, tanto por ter cursado técnico, quanto pelas amizades que eu tinha durante o técnico, que eu comentei, que eu saía do colégio agrícola e ia literalmente para a roça. Às vezes eu ia plantar mandioca, colher soja, fazer um monte de coisa. Então, quando eu cheguei na graduação, muita coisa do que os professores falavam para mim eu já tinha visto na prática e um pouco na teoria do colégio. Então, ficou muito mais fácil para mim. No currículo hoje, por conta da graduação, não conta muito. Mas, por exemplo, se eu quisesse sair para o mercado de trabalho, quando eu saí da graduação, era um diferencial muito grande também. Porque tem empresa que não visa a contratação do engenheiro agrônomo. Como eu teria o técnico, eles visam a contratação pelo técnico. Aí já entra numa questão de mercado de trabalho. Perfeito. Muito interessante. Galera, mais alguma pergunta? Gostaria já de aproveitar, né, a oportunidade também. Eu deixei no chat aí um link, que é o link do quê? Da nossa semana da agronomia, que iremos comemorar a semana que vem. Para quem não sabe ainda, né, dia 12 é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo, onde a profissão engenheiro agrônomo foi reconhecida em 1933, então estaremos comemorando 87 anos da profissão. Então, dia 14, 15 e 16, teremos a nossa semana aqui de extensão, onde o link está aí no chat. Quem quiser se inscrever, é gratuito, gente, não paga nada, a não ser que alguém queira o certificado, daí ela paga uma taxa de R$10 pela emissão do certificado. Mas só entrar aí no link e se inscrever estará automaticamente participando. Mais alguma pergunta? Tem muitos agradecimentos, Rafael, parabéns. Eu sou suspeita a falar, porque a gente trabalhou junto e eu me orgulho muito de falar que foi meu primeiro orientado. Hoje nós temos umas parcerias, então isso é muito gratificante. Está lançado aí, gente, a todos os alunos, a oportunidade está aí. Então, o que falta é dedicação. Então, se dediquem. Vocês estão iniciando agora o primeiro semestre, então tem aí um tempo para se preparar. Já vão pensando no que vocês querem e se dediquem. Uma dica que eu dou também, que o Rafael comentou, ele nunca parou, vocês puderam perceber? Sempre estágio e sempre envolvido em algum trabalho e com isso tendo experiência. Então não parem, não pensem em férias. Até hoje, né, Rafael? Tá fazendo, juntou, Exato. emendou tudo, não tem férias.
Quando é Ah, a é que nem eu férias? disse, da graduação para o mestrado, eu não tive férias, eu não parei. E do técnico Quando também, eu né? fui entrar de férias da faculdade para me colagrar, eu já tinha começado a trabalhar no projeto da dissertação, do mestrado. E quando virou o ano, dia 6 de janeiro, eu já embarquei no ônibus e fui para Campinas para acertar a documentação e já fiquei para lá. E todo semestre fazendo estágio. Todo semestre aí se dedicando, procurando, ou fazendo algum experimento, ele nunca parou. Então fica aí, ó, o exemplo. Férias era só em congresso, né? Que a gente tira férias e aquela semana para Aproveita passear. passear um pouco, né? Trabalhando. Então, não, se dediquem, gente. Deixa essa mensagem hoje aqui, para a gente fechar nosso, para entrar no feriado aí, fechar a nossa sexta-feira. Fica aí como inspiração. Dúvidas, podem procurar, o Rafael pode me Estamos à procurar, disposição. estaremos sempre aí à disposição. Eu posso passar o contato dele. Vocês podem pegar no Instagram também, está lá. Ele deixou no material, onde ele vai disponibilizar para a gente, eu vou colocar para vocês no sistema. E essa gravação também eu vou disponibilizar o link e a gente publica aí, quem quiser também, o Rafael vai estar distribuindo. Sim. Então, Só uma colocação, Monique. Porque, assim, hoje eu estou fazendo mestrado por quê? Antigamente, quantas pessoas você coloca na palma da sua mão que tinha um diploma universitário, que era formado em alguma faculdade? Eram poucas. Hoje em dia, a faculdade tem de monte. Mas quem faz a faculdade é o aluno. Então já começa por aí, já é um diferencial. O mercado de trabalho tem um monte de gente formada. Então, se você tiver um diferencial a mais, é outra conversa. Então, sempre busque se especializar naquilo que você gosta e busca ter um diferencial para o mercado de trabalho, que é nisso daí que eles vão ver. E outro negócio, hoje em dia, a língua mundial é inglês. Quem não tem inglês hoje é difícil. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer um curso, assistir uma palestra, buscar alguma coisa em material de uma língua estrangeira, o inglês e o espanhol é o básico, mas o inglês ainda é a língua universal. Então, são duas dicas que eu deixo para vocês, principalmente vocês que estão iniciando agora. Busca ter um diferencial sempre no seu currículo. Mesmo você estando na graduação, você pode ter um diferencial no seu currículo. Um trabalho voluntário, é um cursinho que você faz diferente, é um estágio. E buscar, se você puder, fazer um curso de línguas que te ajuda muito. Muita pesquisa boa hoje não está em português. Mesmo vários pesquisadores brasileiros hoje publicam em inglês, que é onde é a língua que todo mundo lê. Então, se você tiver essa facilidade, você vai adquirir esse diferencial mais fácil. isso, gente. Ó, estamos aqui hoje em plena sexta-feira à noite, nascemos na pandemia, né? Não conheço, a gente não se conhece ainda, os alunos aqui na forma presencial. 22 horas, você fala, poxa, meu amigo está tomando cerveja e eu estou aqui. Mas olha, esse é o diferencial. Amanhã você pode estar lá com a sua Hilux e ele vai estar lá tomando a cerveja ainda no bar. E você vai estar tomando a cerveja mais o que você conquistou. Então não olha o vizinho, olhe você, compare com você mesmo e com a sua melhor versão e olhe para frente, gente. Porque o mercado seleciona, né, Rafael? A gente sabe que tem muitos profissionais formando, mas a gente sabe que com o diferencial, igual o Rafael comentou, são poucos. E a gente vai observando isso no dia a dia. Então, exato. Tá aí, gente, ó, o exemplo aí para a gente ser seguido e nunca é tarde. Gente, deixo aqui meu agradecimento especial a todos que estiveram com a gente presente. Muito obrigada. Obrigada, Rafael, por aceitar o convite, estar passando um pouquinho da sua experiência profissional aos nossos alunos, aos ex-professores aqui orgulhosos de ver a sua apresentação. Estaremos sempre aí. Muito obrigada. Parabéns. Um ótimo final de semana a todos e um ótimo feriado também, né? E agora sextou. Valeu, Obrigadão gente. Pelo convite. Obrigado a todos pela participação. Obrigada. Depois dá uma lida aí nos elogios no chat, Rafael. Tá, pode deixar. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.